irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, estando presente. Rogamos a Deus, em sua infinita bondade, que na noite de hoje, cada um de nós possa receber as bênçãos divinas. Estamos em tratamento espiritual, tanto irmãos como nós dois, né, que somos mais necessitados. Estamos em tratamento, todos nós encarnados, bem como irmãos desencarnados, que aqui são trazidos para esse acolhimento e para esse atendimento. Nós dois, Cícero e eu, Aníbal, temos realizado algumas palestras que nós chamamos de lítero musical. Lítero porque usamos da literatura espírita e outras, né, próximas à espiritualidade. E música, onde o Cícero tem um papel, desliga o microfone na hora da música, né, para com o microfone não atrapalhar. E o Cícero tanto tem um papel de tocar, cantar, e também eu sempre brinco com ele, é o nosso diretor musical que escolhe as músicas adequadas. Vocês verão que não é somente uma palestra com salário música. bem baixinho. Hã? Salário é baixo. É, meu também, Um voluntário. cargo muito alto. É. E aí nós fazemos desta forma, buscando cada vez mais elevar nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos. E convidamos a cada um de vocês que também nos auxiliem na música. E com essa temática, ele também dá as suas participações, porque também é palestrante, né? Bom, essa casa é a minha casa. Eu, quando venho ao GEP, é muita felicidade. Já trabalhei muito tempo aqui, não só na música, mas em várias funções. E o convite do nosso irmão me honra muito poder colaborar um pouco com esse trabalho de evangelização através da música. E nós temos caminhado bastante, né, meu irmão? Graças a Deus. Mesmo na pandemia. Sim, sim. E também, né, damos as boas-vindas aos internautas que estão nos assistindo agora ou oportunamente. E essa temática que nós escolhemos, como encontrar Deus em tempos difíceis. Porque cada um de nós, não tenho dúvida que devemos ter passado, ou podemos estar passando, ou poderemos passar por momentos que não são fáceis, são desafiantes. E aí, muitas vezes, é nessa hora que a nossa fé é colocada à prova. Porque quando está tudo um mar de rosas, tudo perfeito, às vezes até esquecemos do Pai, de Jesus, dos amigos espirituais. E nas dificuldades, além de nos lembrarmos, mas dependendo do grau de dificuldade, às vezes chegamos até a entrar em discussão, em reclamar, achar que estamos abandonados. E assim não é diferente. Essa imagem que a gente escolheu, inclusive essa música, tema, né, do Gilberto Gil, para em cima dela trabalharmos. E aqui temos uma imagem de Jesus no jardim de Getsênime, às vésperas, né, na noite em que ele ia ser traído por Judas, onde ele convida 3 dos apóstolos para o acompanhar, Pedro, João e Tiago, e que por 3 vezes Jesus, ao se aproximar deles, estavam a dormir. Então, essa noite, para Jesus não foi uma noite fácil, foi desafiante. E em cima disso, se eu quiser falar com Deus, o que é que eu posso fazer? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Podemos acompanhar. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz.
Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que viver tristonho. Tenho que me achar medonho, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dá vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Maravilhoso. E é com essa música que nós teremos como pano de fundo toda a nossa exposição lítero dessa noite. Então, se eu quiser falar com Deus, e que nós possamos na noite de hoje tirar o máximo proveito possível dos ensinamentos da espiritualidade amiga, e para isso eu tenho que ficar a sós. E é o que Jesus nos ensina ao falar que quando a gente quiser conversar com o Pai ou com os amigos espirituais, o seu santo devoto, a quem você é devoto, a sua santa, se eu quiser orar, eu tenho que entrar em meu quarto, entrar em si, onde o quarto aí é a nossa essência, o nosso ser espiritual, e fechando a porta, me recolhendo, me interiorizando, eu possa conversar e encontrar a Ele. Kardec... Aníbal, poderia dizer então que seria como eu ter o sentimento sincero
e me entregar às minhas mais frágeis condições e buscar aquele alento ou não? Com certeza. Mais ou menos isso? Buscar esse alento. E como os Espíritos dizem a Kardec, que é um momento ímpar, que é um momento importante, onde a necessidade não é orar muito, mas orar bem, em que nós possamos aproveitar esse momento e não fechar os olhos aos nossos defeitos. Não é, por meio dessa oração, passar o tempo, mas sim interiorizando-se, refletindo, e os Espíritos dizem, fazer um estudo de si mesmo. Então, se eu quiser conversar com Deus, que é o nosso tema de hoje, que eu possa tirar muito proveito, mas ao entrar neste quarto, fechar as portas, né, Cícero? Eu possa também ouvi-lo, que eu possa ouvir Deus, que eu possa ver, que eu possa sentir no meu dia a dia, que a gente possa aproveitar o caminho de volta de ouvi-lo. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo na dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no correr de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Só vocês. Ouço Vejo Deus. Bonito. Vejo Deus no lamento dos pobres mortais. Bonito, hein? Bonito. Esse tenor aí é E fantástico. cada vez aquecendo mais. Então, que nós possamos aproveitar, além de querer falar com Deus, possamos ouvi-lo, senti-lo e vê-lo. Então, se eu quiser falar com Deus, como nos diz o poeta, eu tenho que apagar a luz. A luz dos sentidos e principalmente o da nossa visão, que nos tira a atenção a tudo ao nosso redor. Tanto é que nós, quando estamos orando, normalmente recolhido, fechamos os olhos. Aqueles que trabalham em reunião mediúnica, né? Aqueles que estão meditando, aqueles que estão em reunião mediúnica ficam de olhos fechados para poder se interiorizar mais, poder conectar-se com os bons amigos espirituais. Então eu tenho que apagar a luz, porque desta forma melhor eu poderei perceber. Os ouvidos também, né? Se eu quiser, como nos diz Kardec, que a prece é uma invocação, é você fazer um chamado. E esse chamado ele será tão mais forte
quanto o meu recolhimento. E nesse chamado, por meio do pensamento, eu não tenho que estar gritando, eu não tenho que estar falando, eu não preciso disso. Eu entro em comunicação. A quem eu estou me dirigindo? A Deus ou aos seus representantes diretos? Era essa a minha dúvida. Você agora suscitou uma dúvida maior para mim. Porque quando você diz assim, não, eu preciso deixar os sentidos, apagar a luz, ficar introspectivo. Será que quando eu penso no bem, que eu mentalizo aquele irmão, que eu quero que ele viva bem, que ele tenha felicidade, eu estou orando ou não? É uma oração? É uma oração. Porque é uma conexão com o divino, né? É uma conexão. Os bons pensamentos. E eu estou criando uma ponte em direção àquele irmão, né? Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Mas não somente a voz exterior, mas principalmente a voz interior. Os ruídos mentais, aqueles pensamentos, muitas vezes até de ansiedade, que nos deixam tão preocupados, e com isso fica difícil de ouvir a ajuda, o auxílio dos bons amigos espirituais. Então eu tenho que calar a voz. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz. A paz, eu só vou encontrar a paz fora de mim, se eu estiver em paz dentro de mim. E olhe, provavelmente nos dias atuais é um dos bens mais preciosos que nós podemos cultivar, que podemos vivenciar. E principalmente, como nos diz o Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, na psicografia do nosso querido Chico, quando ele diz que a paz no mundo começa com a paz em casa, embaixo do telhado, dentro das paredes. Então, às vezes é interessante que eu quero a paz lá fora, mas não consigo em meu lar, na minha casa, na minha morada, estar em paz. Como é importante, porque desta forma eu consigo encontrar Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós, ficar mais leve, como diz Gilberto Gil. Eu tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta. E foi isso que Jesus procurou nos trazer como ensinamento. Eu estava hoje pensando um pouco sobre o tema desta noite e me veio a imagem, o balão, que o baloeiro aquece, mas para subir ele precisa soltar lastro de sacos de areia normalmente, né? Para que eu possa ficar mais leve, para que eu possa me elevar. E muitas vezes esses nós, no sentido metafórico, eles me prendem, me sufocam. Às vezes eu estou a realizar, fazer realizações na vida, as quais eu não quero. Muitas vezes faço por obrigação ou por necessidade. Então, desta forma, o poeta nos fala, e Jesus, em sua mensagem, quando aqui passou, esse homem procurou nos trazer lições marcantes, necessárias para o dia a dia, para nos fortalecer, para nos ajudar. Por isso, nosso querido Roberto Carlos foi presenteado, e você até cantou aqui hoje, com Desculpa. Não, que é isso. Com esse presente do nosso... Você falou de quem é a autoria? Chico Xavier. Chico Xavier. Então que a gente possa aproveitar essa lição. Certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção
quem já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia do coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Olha o refrão agora, bem forte. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Larararararara. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. O refrão maravilhoso agora, com Jesus. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Lararararara. Tudo que aqui Jesus deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Que letra, muito profunda, né? Que nos toca o coração. Então, continuando com o nosso poeta, né, na nossa temática, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter as mãos vazias. Vazias do apego à matéria. Né? Claro que aqui estamos na terra, aqui precisamos viver, precisamos ter conforto e dar conforto, e aqui em nenhum momento está se fazendo uma apologia, uma defesa à miséria, não. Né? E às vezes nós temos irmãos que ajudam tanto o próximo que esquecem o de casa. Mas uma coisa é certa, eu até ouvindo o Divaldo falar, né? Se a morte é fácil, e aí ele responde que depende como eu viva, depende como seja a minha vida. E aí nós nos deparamos com irmãos que passam por dificuldades naquele momento, pós-desencarne. Os bens, as posses, os títulos, eles sentem uma falta grande. Alguns deles, inclusive, ficam tão desvairados que materializam no plano espiritual. A literatura de André Luiz fala sobre isso, tipo no livro Os Mensageiros, de irmãos vendo moedas de ouro, e quem estava do lado de fora, André Luiz, com outros irmãos, eles estavam brincando, mexendo com lama, com areia, e tendo uma visão de felicidade por estarem, tipo tio Patinhas, no morro de moedas. Então, eu preciso a cada vez mais
me interiorizar, me espiritualizar e ser menos prisioneiro das coisas da vida. Com isso também não quer dizer, como eu já falei no início, um desapego total, um desleixo total. Não, porque aqui estamos para viver. Mas preciso aprender, inclusive com os nossos filhos, aos quais os educamos, mas precisamos educá-los bem para a vida, né? Lembrar também que meu corpo é um empréstimo, mas dele eu tenho que ter cuidado, dele eu tenho que dar satisfação, bem como nossos filhos, a qual somos missionários como pais, na sua formação, na sua educação, mas depois eles precisam andar com pernas próprias. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter a alma e o corpo nus. Não no sentido literal, mas me despir do orgulho, do excesso de ego, da vaidade. E o que o Kardec mais nos ensina, o que Jesus mais nos ensinou, para que possamos ter felicidade, é ter essa simplicidade, ter uma vida mais simples, uma vida menos complicada. Porque às vezes complicamos tanto e às vezes estamos tão doentes que queremos mostrar ao outro que estamos sofrendo para que o outro tenha pena de nós, para que o outro me dê a devida atenção, o devido cuidado. E Jesus o tempo todo, os Espíritos por meio de Kardec o tempo todo nos falam da humildade, nos fala do risco e do perigo do orgulho e da vaidade. E aí é interessante que a Anete Guimarães, em uma das suas palestras, ela gosta muito, né, Cícero, de forma didática, conceituar, separar as coisas, deixar muito claro. E uma vez ela falando, você sabe qual é a diferença do vaidoso e orgulhoso? E aí ela explica, o vaidoso é aquela pessoa que precisa estar sendo afagada, está sendo reconhecida, a sua vaidade precisa estar sendo acariciada. Se as pessoas não dizem o quanto ele é bom, o quanto é inteligente, reconhecer ou valorizar como está vestido, os seus bens, ele acha que as pessoas não estão a amando. Então ele precisa desse afago, e se ele não é afagado, ele acredita que não gostam dele. Já o orgulhoso não. É um pouco do que aquela letra da música fala, chegando já com um beijinho no ombro. O orgulhoso sabe que é bom, que ninguém é melhor do que ele. Ele não precisa de afago, porque ele já se percebe o máximo. É o cara. É o cara. É o cara. Então ele não precisa, porque ele é. Ele é. Então eu preciso realmente, nesses ensinamentos de Jesus, dos bons espíritos, ter a alma e o corpo nus, para que eu esteja mais liberto, mais leve, mais solto, mais feliz. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. É fácil? Não. Tanto é que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o maior capítulo daquela obra, onde Kardec nos traz a passagem do Sermão da Montanha, em que Jesus vai dizer bem-aventurados aflitos. Ele vai expressar, verticalizar a ideia trazida por Jesus, e principalmente uma pleiade de espíritos que trazem uma série de mensagens, falando das aflições da vida. Falando que muitas vezes são as coisas que as escolhas que eu estou fazendo no presente momento que podem me trazer dores. E às vezes eu não percebo, ou até percebo, mas não quero reconhecer, porque machuca o meu ego. Às vezes eu não encontro causas na vida presente. Aí os espíritos vão explicar por meio da reencarnação
que pode, porventura, estar em vidas passadas. E não só na vida passada. Às vezes é igual dívida de cartão de crédito. Essas negociações da Serasa, que você precisa pagar em 5 anos, 60 parcelas. Às vezes só uma encarnação, às vezes não resolve. E sabe uma coisa interessante que você tira de lição nesse capítulo? É que eu deveria procurar, nesta vida, nesse momento, nessa reencarnação, para tirar o melhor proveito possível, tentar fazer as melhores escolhas, pois elas me auxiliarão na vida presente, mas principalmente na vida futura, para que na vida futura, ou seja, na próxima reencarnação, ou até no período que eu estiver desencarnado, eu não esteja sofrendo as aflições de causas anteriores. Percebem isso? Há um mestre indiano, Paramahansa Yogananda, que diz que nós reencarnamos para cumprir ou pagar os karmas do passado e ver se a gente não adquire novas dívidas. O problema maior é que às vezes eu não consigo pagar na plenitude e ainda adquiro novas dívidas. Eu faço uma rolagem de dívida espiritual. Então, os espíritos nos falam, quando eu tenho que aceitar a dor, a importância da resignação. Me resignar aos acontecimentos da vida, porque é mais fácil do que eu ficar brigando, reclamando, batendo cabeça. Mas ao mesmo tempo aí tem uma pegadinha que eu tenho que ter cuidado. Aceitar não quer dizer que é Deus que quer, então tem que ser assim mesmo. Não! Ele me deu inteligência, Ele me deu livre-arbítrio, para que eu possa me melhorar, para que eu possa compreender e pensar assim, qual é a lição que Deus está querendo me dar, ou que lição eu posso tirar desse momento, que oportunidade eu posso aproveitar, né, Cícero? Então, capítulo 5 é fantástico, todo o evangelho é fantástico, mas com a propriedade do que essa frase nos traz, porque nós temos dores, nós passamos por problemas. Se eu quiser falar com Deus, é um pouco forte, mas muitas vezes é isso que acontece. Jesus passou por essa experiência, os 40 dias no deserto, antes de começar a sua missão de pregação. Muitas vezes eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, para ver se eu acordo. Às vezes eu tenho que cair fundo, porque senão eu não desperto para a mudança necessária. Dói muito, muito às vezes. Uma vez eu escutei, estava tentando ajudar uma pessoa próxima, muito querida, e uma vez o seu Monteiro me deu uma lição fantástica, que na verdade veio por um bom espírito, onde ele disse assim: Aníbal, ele foi ajudado, mas ele ainda vai cair, mas porque ele precisa chegar mais fundo para poder querer mudar. Dói ouvir uma coisa dessa, mas ao mesmo tempo a gente fica mais próximo, dá mais amor, e é uma grande lição. Por isso que às vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre o homem de bem, muitas vezes eu preciso matar o homem velho, para que possa renascer o homem novo, ou às vezes eu preciso quebrar o vaso, para que possa ser feito um vaso novo. Quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado.
eu vaso. Quebra tudo, Jesus. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. De novo, gente. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, vai Jesus, vem comigo agora. Me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Com Jesus. E aí a pergunta, né? Será que eu estou disposto? Porque inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, estava aqui na hora que você estava cantando, eu estava me lembrando, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, porque nesse capítulo ele vai falar de uma situação, da condição que nós seres humanos, como espíritos, nos encontramos na questão evolutiva. Moradores de um planeta de provas e expiações, ainda imperfeitos, quando deveríamos aprender pelo amor, na maioria das vezes só aprendemos pela dor. E aí vai nos falar os espíritos dizendo que muitas vezes eu preciso perder a saúde, ter uma situação difícil para valorizar o que eu não cuidei da saúde. Às vezes uma relação que se desgasta, uma relação afetiva, conjugal, uma separação, para que eu veja o quão abandonei o relacionamento, o quanto eu não cuidei, o quanto eu não cativei, né? Lembrando o nosso querido Exupéry. Às vezes um filho que se perde na vida, quando eu busquei fazer de tudo para lhe dar o máximo possível, mas não dei às vezes a coisa mais importante, o diálogo, a atenção, a conversa. Então muitas vezes é pela dor, um ente querido que parte, e aí a gente fica lamentando por não ter ficado mais tempo junto dele, por não ter pedido perdão, por não ter se reconciliado, e aí faz falta. Então é interessante isso, e essa música, ela retrata muito bem isso. Jesus, com todo carinho, procura nos modelar. É o nosso oleiro, né? É o nosso oleiro. Além de ser o oleiro, ainda dá uma cartilha maravilhosa, que é o Evangelho. Dá o exemplo e nos permite errar várias vezes e reconstruir através da reencarnação. E ele nos mostra que Deus é Pai. E é um Pai muito bom. Então, se eu quiser falar com Deus, muitas vezes eu tenho que, como disse Gilberto Gil, e é pesado, mas às vezes eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, porque eu me acho o máximo. E eu tenho que baixar a bola. E Jesus diz: há muito aquele que se eleva, que se exalta, muito cairá. Muito será rebaixado, muito será humilhado. E é tão verdade que na última ceia, quando os apóstolos estavam jantando com ele, e ele falando que era o último dia, tinha chegado a sua hora, como ele já vinha revelando antes da sua morte, há um momento do jantar em que os apóstolos, uma parte deles, estão discutindo. E quando ele se aproxima para ver qual é o teor da discussão, ele escuta eles falando qual deles seria o guia, seria o chefe, seria o mais importante para liderar. E Jesus, nesse momento, pega uma bacia com água, uma toalha, senta-se e vai lavar os pés dos apóstolos, mostrando que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, muitas vezes eu preciso
E a vida me traz circunstâncias e situações para que eu caia na real. Se eu quiser falar com Deus, e apesar de um mau tamanho, eu preciso alegrar o meu coração. Jesus, quando veio nos falar do Sermão do Monte, além do código de felicidade trazido pelas bem-aventuranças, ele falou uma série de ensinamentos, mostrando que cada um de nós é uma luz no mundo, que nós somos o sal da terra. Nós precisamos ter gosto, dar sabor, dar vida às nossas vidas e à vida do nosso próximo. Então, aos pés do monte, Jesus nos deixou o maior código de ensinamentos. E quem quiser, dê uma olhada em Mateus capítulo 5, porque ele nos trouxe um código de felicidade que Gandhi disse: se todas as obras sacras fossem queimadas e restasse somente o sermão do monte ou da montanha, tudo estaria salvo. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser justo, ser puro, ser manso e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu cantar me deu. Quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser limpo, ser justo e manso e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha luz serenou. Jesus tinha esse poder, né, de encantar. A sua voz, a sua presença, o seu magnetismo era algo incrível. E quanta inveja ele causou aos poderosos da época. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir aos céus sem cordas para me segurar. Porque eu preciso me elevar meus sentimentos,
elevar meus pensamentos, ficando mais leve, soltando os nós, porque desta forma eu coloco em melhor conexão com a espiritualidade amiga, com os benfeitores espirituais. Claro que eles descem e ficam próximos a nós, ou nem precisam, mas eu preciso essa figura de subir aos céus, de me elevar para conectar. Os Espíritos nos falam, né, Cícero? Que esse é o desafio da fé, né? é o desafio da fé. Inclusive, Aníbal, tem uma história de um montanhista, né? Você sabe essa? Não sei se... Não, fale aí. E o montanhista estava escalando e chegou uma tempestade e ele era completamente incrédulo, né? E ele escorregou do penhasco, ficou pendurado na corda e começou a nevar muito, muito gelo. E ele ouviu uma voz: corta a corda, corta a corda. E ele, incrédulo total, foi encontrado 3 dias depois, congelado, a meio metro do chão. Muito escuro, ele não conseguia ver e ele não tinha fé. E muitas vezes é aquela voz interior que fala tão forte e eu não dou ouvidos. Eu não acredito. Porque é igual aquela outra história que você já contou do padre, do pastor que está lá na cidade alagando, muito próximo dessas chuvas que estão caindo aqui no Ceará, né? É verdade. Ou caiu lá em Petrópolis, né? É interessante. Então, muitas vezes eu preciso disso e a espiritualidade nos ensina uma questão de sintonia vibracional. Por isso que a gente diz, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos nutrir sentimentos bons, e a gente precisa disso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que trabalhar, né? Tá com Deus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer a Deus. Não tirar a vida, não. Mas dizer a Deus para as coisas da vida, né? Sem precisar, novamente, se apegar. Sem estar Aníbal, tão prisioneiro. esse é o apelo para nós enxergarmos o mundo espiritual. Porque quando você tem o nível de consciência de sobrevivência, aí você se apega e procura encontrar razão de viver no mundo exterior, no que está fora, quando a prioridade é justamente o que está dentro. E aí essa frase, ela... Tenho que dizer a Deus tudo isso, a toda essa efemeridade aqui que está nesse mundo que é passageiro. E os apóstolos tiveram dificuldade para dizer adeus a Jesus. Mas quem não tem? Né? Tiveram muita dificuldade, sofreram muito com a sua partida. E foi na festa de Pentecostes, com aquela oração em línguas, né? As serpentes de fogo, falando em vários idiomas, é que eles... E também a visita que eles receberam de Jesus após o seu desencarne, é que eles se fortaleceram para sair para pregar, porque eles estavam desorientados. Então, às vezes, a gente se encontra mesmo perdido, desorientado, sem chão. E aí a gente precisa fazer muitas dessas coisas que Jesus nos ensinou, que a letra dessa música que nós estamos usando como referência nos fala. Se eu quiser falar com Deus, muitas vezes eu preciso dar as costas e caminhar decidido pela estrada. Porque muitas vezes eu vou perceber que ao findar na minha vida material, ela não vai dar em nada, porque daqui nada eu levo. Nada é meu. É efêmero. A única coisa que é minha é o espírito. É o que eu sou, é a minha essência. Então muitas vezes eu tenho que caminhar. Mais importante do que tudo, nós aqui estamos numa jornada espiritual, cujo caminho é a eternidade, é a evolução espiritual. A vida material são passagens, oportunidades de aprendizado que devemos tirar com o melhor proveito possível, para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, que devem ser os primeiros beneficiados, e todos aqueles irmãos que estão necessitados, possamos fazer a caridade material,
possamos fazer também a caridade moral. Porque nós vamos... Quantas vezes a gente se arrepende do que fez ou do que deixou de fazer, porque percebe que ao fim não vai dar em nada do que eu pensava Mas, encontrar. Aníbal, olha o engano, né? Tudo que as nossas mãos podem tocar, tudo, totalmente, todas as coisas, não nos pertencem. A gente já vem com a herança genética dos pais da gente, que nos deram. Aí vem um berço, vem a roupinha, vem tudo, você recebe de todo mundo. E quando você parte, você não leva nada. Nada. Só o sentimento. Esse lhe pertence. O resto, nada vai. Então é um engano muito grande, é uma ilusão muito grande achar que o mundo material tem algum valor representativo para a vida futura. Que não sejamos escravos dele. Estamos aqui no mundo para viver no mundo. É verdade. Mas que não sejamos escravos. Me lembra um pouco a história de Alexandre o Grande, que pediu que quando morresse, o seu corpo fosse no caixão, fosse carregado por médicos, para mostrar que nem eles poderiam salvar a sua vida quando chegasse a hora. Tivesse com as mãos pelo lado de fora, para mostrar que não estava levando nada, e que o seu tesouro, as suas joias, os seus bens, fossem jogados à rua, para mostrar também que ele não levaria nada. Né? Então, é um ensinamento interessante. E aí é importante que a gente consiga, de tudo isso que a gente está conversando nessa noite, para poder tirar o máximo proveito possível. Que a gente esteja presente, esteja aqui, nesse momento, nessa hora, né? E o nosso querido, novamente, Roberto, esse rapaz gosta, é o nosso diretor musical, mas é bonito. Que a gente possa aproveitar esse ensinamento de Jesus da presença. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui, com tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui, à procura do caminho certo, como quem procura no deserto, do milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Toda parte encontro o seu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei a solução. Bom demais. Sem palavras, meu irmão. Mais uma vez, né, que a gente possa ter tirado o melhor proveito possível desse momento de tratamento aos amigos encarnados, desencarnados, aos quais agradecemos pela presença e pela oportunidade que eu e o Cícero temos, com muito amor, de estar a serviço, de aproveitar e trazer um pouco da mensagem
do Pai, de Jesus, de Kardec e de toda a pleiade de espíritos, buscando desta forma um caminhar mais leve, mais harmônico e em paz. Agradeço na minha pessoa, deixo ao Cícero para trazer suas palavras. Bom, o que eu posso dizer é que foi muito bom estar com vocês nessa noite, maravilhoso mesmo, desejar que todos retornem para suas casas, acompanhados da espiritualidade superior, que tenham um fim de semana em paz, com saúde, com fraternidade, e sempre que nós formos convidados, para encerrar nossa noite, né?